Tá, não, assim, ó, tá, deixa eu falar de uma maneira mais simples, então. O canal Dois Quadrinhos, do Vini, que é um canal de quadrinhos bem mais antigo que o meu, ele fez um vídeo falando da máfia dos recebidos, e ele apontando o quanto que os canais de quadrinhos, né, os canais de YouTube, mas também dá para pensar os de Instagram, os de TikTok e tal, como que esses perfis, no geral, muitas vezes operam de uma maneira que não é das mais transparentes, né? Tem a ver com certos compromissos estranhos para poder receber os livros, ou seja, de mentir mesmo para as editoras, assim, tem cara que compra seguidor. Então, aliás, volta e meia me acusam disso, né? Eu acho que deve ser caro comprar seguidor, não é? Eu não tenho a menor ideia. E outra coisa, comprar seguidor é uma burrice, porque a não ser que tu queira fazer um golpe muito rápido, né? Assim, tipo, eu acho que daí sim, a rede demora, sei lá, algum tempo. Mas tu tem planos, assim, a longo prazo na rede, comprar seguidor é uma maluquice, né, irmão? Porque uma hora a rede vai pegar. O YouTube vai descobrir, ou o Instagram vai descobrir e tal. Então, assim, comprar seguidor é um negócio que deve ser útil para fazer um golpe, assim, rápido, né? Um troço que tu pretende sustentar por anos, eu acho que não tem como. O pessoal falou que, na verdade, é bem barato, enfim. Mas daí o lance é que eu achei a crítica do Dois Quadrinhos, assim, muito difusa, né? A crítica ali do Vini, eu achei... Enfim, eu acho que faltou um pouco mais de aprofundamento nela. Faltou uma certa robustez. Porque quando a gente fala em máfia dos recebidinhos e tudo mais, que é um termo pesado, máfia, né? Envolve que organização. Eu não acho que seja uma máfia, porque não vejo isso como uma organização. Máfia, tu presume uma organização de pessoas, todas elas agindo do mesmo jeito, com os mesmos objetivos. Eu acho que são lobos solitários aqui a colar. Mas o que eu acho que tem um tópico aí importante desse papo todo, esse papo em si, na verdade, não é muito relevante, nem interessa tanto. O que é bacana discutir aí, eu acho que é o papel da crítica entre os produtores de conteúdo sobre quadrinhos, que eu acho que é isso que perde. Porque isso sim tá por trás da máfia dos recebidos. Só para vocês entenderem o papo aqui, para quem tá perdido. Tem muita gente que vira produtor de conteúdo de quadrinhos para ganhar gibi de graça, tá? Muitos assumem isso, eu não tô inventando nada. Tem muita gente que vira produtor de conteúdo, faz um canal no YouTube sobre quadrinhos para ver se ganha alguma coisa das editoras. E isso vai muitas vezes produzindo um círculo vicioso, porque o cara tem como objetivo ganhar livro de graça. Se ele vai ganhar livro de graça, ele precisa, de alguma maneira, atender os interesses da editora. Ou seja, por exemplo, falar bem do livro. E aí tu gera um círculo vicioso de endosso, de propaganda, vira tudo uma grande propaganda. E nisso o papel da crítica se perde, cara. O Quadrinho de Sarjeta, vamos tocar real, sem tabu, e também, sei lá, sem milindre. Hoje é o canal de quadrinhos com mais visualizações que existe, tá? Ok? O canal aqui, em média, tem 3 milhões de visualizações por mês. Eu acho que não tem nenhum canal de quadrinho no Brasil que tenha isso. Ah, mas o Ei Nerd, o Ei Nerd não é canal de quadrinho, é canal de cultura pop. Falando de canal de quadrinhos, cuja ênfase é quadrinhos. E eu recebo de poucas editoras. Aí você vai dizer, mas então qual é a lógica que o canal de quadrinhos com mais visibilidade que existe recebe de poucas editoras? Justamente porque é um canal crítico. Porque para muitas editoras não é negócio mandar livro para mim, porque o cara fala, pô, vou mandar o livro, aí o cara às vezes critica o livro, ou critica práticas editoriais. Por exemplo, 3 anos atrás eu fiz uma crítica, eu comecei uma série de críticas à editora Script que eu entendia que estava pisando na bola, e isso se concretizou depois com uma série de outras coisas que vieram a ficar ainda mais claras. E eu estava apontando, e eu tinha uma boa relação, inclusive, com os editores. Eu falava para eles, falava no privado e falava no público. Olha, isso aqui está dando problema, isso aqui vocês estão pisando na bola nisso aqui, naquele outro, e esse debate tem que ser público. Às vezes até eu avisava, ó, vai entrar um vídeo, eu vou falar isso, tá? Tu quer fazer um contraponto? E às vezes até falava assim pra mim, não, manda bala, a gente faz o nosso vídeo aqui de resposta. Disse, beleza. E na época, boa parte da galera do mercado de quadrinhos, principalmente ali um núcleo que tem ali em São Paulo, que se organiza ali muito, que eu costumo chamar de panelinha de São Paulo, porque eles têm é um grupo fechado e tem uma estrutura daquilo que a gente costuma chamar de panelinha, que é uma certa verticalização de poder, toda uma cobrança para que a pessoa beije a mão de outras pessoas para conseguir fazer parte, enfim. Eu fiz essas críticas e essa galera ficou em silêncio. Por quê? Porque na época, a editora Script, ela muito funcionava prestigiando essa panelinha através do convite para produzir paratextos, então era prefácio, pós-fácio. Eu mesmo cheguei a fazer um pós-fácio para a editora Script. Escrever verbetes, publicar livros. Então essa galera foi ficando quieta, mas aquele problema já estava visível e os leitores estavam falando. Eu não vou retomar todos os problemas aqui, mas já estava visível. Eu recebia os livros da editora. Eu recebia, eles me davam de graça os livros deles. Depois de um certo ponto, eles pararam de mandar. E eu, beleza, não reclamei nada. Não reclamei, faz parte. Os caras acham que, né, não vale a pena, ok. Só que percebam, ao fazer crítica, você vai contra aquilo que supostamente seria o interesse de muita gente que faz canal de gibi,
que é ganhar livro de graça. Bicho, se você quer fazer um canal de quadrinhos e você quer pensar quadrinhos, você quer discutir, criticar quadrinhos, saiba que o que você pretende fazer vai fazer com que você não receba livros. Se você tá muito... Se o objetivo de você é receber livrinho de graça, saiba que a última coisa que você tá fazendo é crítica. Você é só um garoto propaganda. Você é só um avatar do bom mocismo, que vai se deslumbrando porque tá reganhando livro de graça, porque tá sendo convidado para evento nerd, porque está sendo paparicado por figurões do mercado, e tudo bem, cada um sabe de si, mas isso não é fazer crítica. Ah, mas eu já falei de gibi que eu recebi, eu falei que eu não curti. Não curtir não é crítica, cara. É no máximo manifestação de um gosto. Não é crítica. Não curtir não é fazer crítica. E, de novo, crítica materialista é aquela crítica que vai na raiz, inclusive, das condições de produção daquele material. Como é que ele foi publicado, por que ele foi publicado assim, por que foi escolhido isso ou aquilo ou aquele outro. Vocês entendem? E óbvio que isso pode produzir tensões com determinadas editoras. Algumas eu acho que são muito maduras. Deixa eu elogiar as que eu considero maduras aqui nesse processo. A editora Figura, eu acho bastante madura. A editora Comic Zone, a editora Veneta, a Ugra Press. Foda que eu vou falando, eu vou esquecer alguém e vai ser chato. Quando eu falo são muito maduras, é porque são editoras que já aconteceu eles mandarem livros e eu criticar até mesmo decisões editoriais a partir daquele livro. E os caras mantiveram mandando o livro, que entenderam que, né, assim, basicamente, até um deles, já conversei isso no privado, ele falou, cara, eu entendo que teu papel é teu papel de crítico. Uma vez que teu papel de crítico, não só às vezes tu vai falar mal do livro que eu fiz, mas tu vai falar mal, inclusive, da editora por ter feito o livro assim, ou ter escolhido e tal. Faz parte do jogo. Mas também não se trata de cobrar que todo mundo se comporte assim. Claro que num mercado maduro, nenhuma editora vai ter birra dos seus críticos. Vai, inclusive, incorporar essas críticas para crescer. O mercado de quadrinhos brasileiro, ele é muito governado por afetos assim mais fervorosos, né? As relações, como é um mercado pequeno, as relações às vezes beiram muito um certo amiguismo, então essa relação profissional com a crítica não é muito comum. Mas várias editoras fazem essa prática, o que eu acho bastante maduro. Mas enfim, então assim, só com uma resposta a esse papo de máfia dos recebidos, para mim a verdadeira máfia dos recebidos é o bom mocismo, é a pseudocrítica, é o opinismo barato, superficial, fútil, fetichista, que no fundo, mesmo quando fala não curtir, não tá fazendo crítica. Isso tudo é mais sério e mais complexo que só denunciar a cara que tá comprando seguidor. Sim, isso é cretino. E sabe o que é doido? Essa bomba estourou semanas atrás no mundo dos booktubers, né? Porque a Tatiana Feltrin arranjou uma treta com a Darkside, né? Com a editora Darkside. Pelo que eu entendi, a treta se deu porque a Darkside também já me pagou alguns vídeos aqui. Eles pagaram uma influencer, acho que é uma influencer que é recorrente ali, que faz parceria direta com a Darkside, e ela foi divulgar um livro. Porque eu entendi, a fofoca é essa, posso estar contando a fofoca errada. E ela foi divulgar um livro e dava pra ver que ela não leu, porque ela, falar do livro, ela tava falando muito do filme que adaptou o livro, só que o filme tomou uma série de liberdades. Então, visivelmente, ela não tinha lido o que ela tava falando, ela tava falando do filme, mas ela tava fazendo propaganda do livro e se colocando no papel de que tinha lido o livro. Aí a Tatiana Feltrin fez uma caralhada de stories, descendo a lenha, e ela não falou nomes, mas todo mundo sabia de quem era treta ali. O pessoal tá falando que foi do Drácula. E, enfim, aí muita gente falou assim, mas a Tatiana Feltrin é uma bolsonarista e tal, e tal. Eu não sei se ela é bolsonarista, mas ela já fez reviews muito dedicados do Olavo de Carvalho e tal. Só que assim, independentemente da posição política dela, e ela falou um monte de coisa ali no meio que eu acho que não tem a ver, mas eu acho que uma coisa que ela levantou, que faz sentido, é essa, assim, de quanto que esse mercado, quando fica, principalmente o mercado editorial, quando fica só buscando gente que... Como é que eu vou dizer isso de uma maneira simples? Porque assim, tudo bem uma editora buscar alguém que vai elogiar os seus livros, isso é óbvio. Isso é óbvio. Vale a pena patrocinar alguém que vai elogiar o teu trabalho. Mas quando isso é o principal critério, você às vezes perde de vista o óbvio, que é aquela pessoa de fato consome os trabalhos que a gente produz. Aquela pessoa lê os livros que a gente lança. É sempre aquela coisa que eu sempre coloquei aqui, que o Quadrinhos Sargento, inclusive, surgiu desse dualismo, que é entre o consumo de quadrinhos e a cultura de quadrinhos. Quando eu criei o Quadrinhos Sargento, eu falava muito isso. Eu falei, olha, a gente tem muito consumo de quadrinhos no YouTube e tal, né? Muito incentivo ao consumo de quadrinhos, mas e o incentivo à cultura de quadrinhos? E eu noto que algumas editoras, inclusive algumas aqui que eu já falei, que eu elogiei, elas têm uma noção muito clara de cultura de quadrinhos. Ainda que elas precisam ganhar dinheiro, que nem o canal meu aqui também precisa ganhar dinheiro. Mas entende que assim, a prioridade é a cultura de quadrinhos. O consumo é a maneira que a gente tem de viver no capitalismo, mas a prioridade é a cultura de quadrinhos. Agora, tem outras editoras ou determinados agentes de mercado que não tem como... Para eles isso é muito estranho, esse papo é estranho. E aí gera essa distorção de você, no final das contas, ter
no seu guarda-chuva um influencer que, na verdade, nem lê o que você publica, ou seja, ele nem cultua, por isso que eu falo de cultura, ele nem cultua o objeto que você produz, ele nem cultua o livro que a editora edita. E aí você fica pensando que, né, olhando para esse... Tipo, isso pode rolar, isso rola, na verdade, direto. Só que você fica pensando, caramba, isso em termos de princípios, é uma grande corrupção de princípios. Vocês estão falando Pipoca Nanquim. Cara, Pipoca Nanquim eu acho que também tem uma postura, no geral, muito boa. A gente escuta histórias, tá? Mas eu não vou repercutir fofoca. Mas eu acho que, assim, por exemplo, Pipoca Nanquim me manda alguns livros, eles não me mandam todos. Não sei qual é o critério de mandar uns e não mandar outros. Sério, de verdade, não sei. Por exemplo, esses mangá do Junji Ito, eu acho que eu nunca recebi nada. Recebi uma vez. Eu tenho aqui o Frankenstein deles. Foi lá no comecinho. Mas, compensação, o Metabarões eu consegui fazer o vídeo porque eles me mandaram. Eu não ia comprar o Metabarões, pra ser franco. Aí eles mandaram, tá bem bonita a edição, inclusive. Aí eu li e tal, fiz o vídeo. Tô lembrando se alguma vez eu falei mal de alguma coisa que eles lançaram e depois eu fiquei sem receber por um tempo. Não sei. Mas eu acho que o Pipoca Nanquim também tem uma relação. Aliás, o Pipoca Nanquim, o pessoal que trabalha com ele, verdade seja dita, fala que eles são muito corretos. Tá? Quem trabalha com ele fala que eles são muito, muito corretos. Aliás, o Pipoca Nanquim, o que eu critico eles em termos de editora é o pouco incentivo a paratextos. Certo? Isso eu continuo criticando em cima disso. Mas só que não é restrito ao Pipoca Nanquim. Isso é um problema quase que geral, que editoras que não fazem... Pô, a editora Figura coloca muito para texto. A editora Figura, a editora Risco, esqueci de falar, eu sempre esqueço alguma. A editora Risco também eu acho que faz um trabalho do caralho. A editora Risco tá colocando uns paratexto foda. A editora Figura... Gente, isso é uma coisa que eu sempre insisto. A gente não tem muitos livros sobre quadrinhos, então o lugar onde vai ficar o registro de um debate, de uma reflexão, de um aprofundamento sobre a obra, seja pelo viés histórico, seja pelo viés narrativo gráfico, seja pelo viés que for, é o próprio livro. Então a gente precisa ter prefácio, a gente precisa ter pós-fácio, precisa ter esses textos. O Pipoca Nanquim, até onde eu vejo, faz muito pouco disso. Muito pouco. E eu acho que eles, como editora, assim como qualquer outro editor, eu acho que isso é uma coisa muito importante que aqueles que lutam por uma cultura de quadrinhos precisariam fazer. Tá? Isso é uma crítica já antiga minha e se aplica a várias editoras. Várias, certo? Até os gibizinhos da Panini de super-herói me incomoda, às vezes, eles lançarem coisas que são, sei lá, uma coletânea de histórias do Demolidor e não ter um mísero paratexto situando a porra da publicação, cara. Porque ela já vem de uma continuidade de alguma outra debate e não tem uma contextualização, não tem, às vezes não vem nada. Eu assisti a história até aqui, né? A gente precisa desse paratexto. Agora, paratexto também de qualidade, né? Porque já vi editora que às vezes chama o editor amigo da outra editora para escrever o quanto que ele gostou de ler tal autor. Não, porra, aí é paratexto preguiçoso, né, cara? Aí é uma propaganda, tipo, botar uma propaganda dentro do quadrinho. Antes de tu ler o quadrinho, tu lê uma propaganda do quadrinho. Aí é idiota, porra. É idiota. Tem que ter um debate ali. Mas era isso. Papo chato, na real. Não sei por que eu puxei isso. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.